Como transformar a sua vida, de Gaishikyo Sangyatsu, capítulo Karma. Tipos de ação. Embora existam incontáveis e diferentes ações de corpo, fala e mente, todas podem ser incluídas em um destes três tipos: ações virtuosas, ações não virtuosas e ações neutras. As práticas de dar, disciplina moral, paciência, esforço no treino espiritual, concentração meditativa e sabedoria são exemplos de ações virtuosas. Matar, roubar e má conduta sexual são ações não virtuosas físicas. Mentir, discurso divisor, discurso ofensivo e tagarelice são ações não virtuosas verbais. E cobiça, maldade e sustentar visões errôneas são ações não virtuosas mentais. Além dessas 10 ações não virtuosas, existem muitos outros tipos de ação não virtuosa, como, por exemplo, bater ou torturar os outros, ou deliberadamente fazê-los sofrer por outras maneiras. Diariamente fazemos também muitas ações neutras. Sempre que nos envolvemos com as ações cotidianas, como fazer compras, cozinhar, comer, dormir ou descansar, sem uma motivação especificamente boa ou má, estamos executando ações neutras. Todas as ações não virtuosas são contaminadas porque são motivadas por delusões, particularmente pela delusão da ignorância do agarramento ao em si. A maioria das nossas ações virtuosas e neutras também está fundamentada no agarramento ao em si, e por isso também são contaminadas. No momento presente, mesmo quando estamos, por exemplo, observando disciplina moral, continuamos a nos aferrar a um eu, ou self, inerentemente existente que está agindo de uma maneira moral ou ética, e por essa razão nossa prática de disciplina moral é uma ação virtuosa contaminada que acarreta um renascimento elevado no samsara. O tempo todo, dia e noite, aferramos-nos a um eu e meu inerentemente existentes. Essa mente é a delusão da ignorância do agarramento ao em si. Sempre que nos sentimos envergonhados ou constrangidos, amedrontados, enraivecidos, indignados ou inchados de orgulho, temos uma sensação ou percepção muito forte do nosso self ou eu. O eu ao qual nos agarramos nessas ocasiões é o eu inerentemente existente. Mesmo quando estamos descontraídos e relativamente tranquilos, continuamos a nos agarrar ao nosso eu como se fosse inerentemente existente, embora o façamos de maneira menos acentuada. Essa mente de agarramento ao em si é a base de todas as nossas delusões ou aflições mentais, e é a fonte de todos os nossos problemas. Para nos libertarmos das delusões e dos problemas que elas causam, precisamos compreender que o eu inerentemente existente ao qual nos aferramos de modo tão firme e contínuo não existe de modo algum. Ele nunca existiu e nunca existirá. O eu inerentemente existente é uma mera fabricação da nossa ignorância do agarramento ao em si. Para satisfazer os desejos desse eu, o eu inerentemente existente que acreditamos realmente existir, costumamos executar inúmeras ações positivas e negativas. Essas ações são conhecidas como ações arremessadoras, o que significa que são ações motivadas por forte agarramento ao em si, que são a causa principal do renascimento sansárico. Ações virtuosas contaminadas nos arremessam para renascimentos sansáricos elevados, como o ser humano, semideus ou Deus, enquanto ações não virtuosas nos arremessam para renascimentos inferiores, nos reinos animal, dos fantasmas famintos ou do inferno. Se na hora da nossa morte desenvolvermos um estado mental negativo, como a raiva, isso fará com que o potencial de uma ação arremessadora não virtuosa amadureça, de modo que, após a morte, tenhamos um renascimento inferior. Por sua vez, se na hora da morte desenvolvemos um estado mental virtuoso, por exemplo, se nos lembrarmos da nossa prática espiritual diária, isso amadurecerá o potencial de uma ação arremessadora virtuosa, fazendo com que, após a morte, renasçamos como um ser humano ou como um dos outros 2 tipos de seres sansáricos elevados. E, em qualquer um desses casos, teremos de vivenciar os sofrimentos desses seres. Existe outro tipo de ação contaminada, que é denominada ação completadora. Ela é uma ação contaminada que é a causa principal da felicidade ou do sofrimento que experienciamos após termos tomado um renascimento específico. Todos os seres humanos foram arremessados no mundo humano por ações arremessadoras virtuosas. Mas as experiências que têm como seres humanos variam consideravelmente na dependência de suas diferentes ações completadoras. Alguns experienciam uma vida de sofrimento, ao passo que outros experienciam uma vida de facilidades e comodidade. De modo semelhante, os animais foram, todos eles, arremessados no mundo animal por ações arremessadoras não virtuosas, mas suas experiências como animais variam consideravelmente na dependência de suas diferentes ações completadoras. Alguns animais, como os animais de estimação, conseguem experienciar uma vida de luxo, recebendo mais cuidados e atenção do que muitos seres humanos.
Os seres do inferno e os fantasmas famintos experienciam somente os resultados de ações arremessadoras não virtuosas e de ações completadoras não virtuosas. Desde o dia em que nascem até o dia em que morrem, não experienciam nada além de sofrimento. Uma única ação arremessadora pode nos arremessar em muitas vidas futuras. Nas escrituras budistas é dado o exemplo de um homem que ficou com muita raiva de um monge ordenado e disse-lhe que ele se parecia com um sapo. Como resultado, esse homem desafortunado renasceu muitas vezes como um sapo. No entanto, apenas um único renascimento é às vezes suficiente para esgotar o poder da nossa ação arremessadora. Algumas das nossas ações amadurecem na mesma vida em que foram executadas, e essas ações são necessariamente ações completadoras. Outras amadurecem na vida seguinte e outras em vidas posteriores. Ambas essas ações podem ser ações arremessadoras ou completadoras. Em resumo, podemos ver que, primeiramente, desenvolvemos um forte agarramento ao em si, a partir do qual surgem todas as demais delusões. Essas delusões nos impelem a criar karma arremessador que nos faz tomar outro renascimento sansárico, no qual vivenciaremos medo, sofrimento e problemas. Ao longo desse renascimento, desenvolveremos continuamente agarramento ao em si e demais delusões, que irão nos impelir a criar mais ações arremessadoras e nos levar para mais renascimentos contaminados. Esse processo do samsara é um ciclo sem fim, a não ser que alcancemos o nirvana.